Você que é mãe ou que convive com outras mães, que se interessa pelo tema da maternidade, da maternagem, tenho uma pergunta para você. Maternidade e paz, qual a relação? É possível essas duas coisas numa mesma frase? Você, como mãe, experimenta a paz no seu dia a dia? E se não, o que que falta, o que que precisa? E qual que é a relação da maternidade com a construção de uma cultura de paz, por exemplo, com a construção, com a pensar um futuro onde a paz seja possível, ou as pazes, no plural, né? Então, essas questões têm me inquietado muito. Essas questões resumem uma pesquisa que eu empreendi nos últimos meses. Então, quando eu penso maternidade e paz na mesma frase, agora eu tenho um monte de coisa para contar e para compartilhar com vocês, e que eu estou ávida por fazer isso, por entrar em diálogo e compartilhar. Então, só voltando um pouquinho, alguns passos para quem não sabe, para quem não acompanhou, dentro das minhas várias facetas, uma delas de grande importância é a maternidade. A Nina, a Nina, minha filha, hoje está com quase 4 anos, então são cerca de 5 anos aí lidando na pele, né, com esses conflitos, com esses dilemas, com esses paradoxos. E eis que há um ano atrás, mais ou menos, eu decidi entrar para uma pós-graduação em estudos de paz e transformação de conflitos. É uma pós-graduação trazida para o Brasil pela Paz e Mente, né? Criado esse programa no Brasil pelo Instituto Paz e Mente, com base e fundamentação nos estudos de paz e conflito lá da Universidade de Innsbruck, na Áustria, que está ligada à cátedra da Unesco, mas que aqui no Brasil foi traduzido e foi montado esse programa também com uma ênfase em equilíbrio emocional. Então, tem toda uma etapa, um primeiro módulo em que a gente faz práticas contemplativas e conhece mais sobre práticas contemplativas e a base do cultivo de equilíbrio emocional, né? E na hora de escrever um TCC, né, que é o final desse processo de pós-graduação, para quem quisesse se qualificar em termos acadêmicos, precisava então construir esse documento, né, conhecido como trabalho de conclusão de curso. Isso em si, para mim, já foi um conflito, já foi um fazer as pazes com o processo de escrita acadêmica, com a linguagem acadêmica, né? Então, tenho bastante coisa para contar sobre isso também. Mas, para resumir, na hora de escrever sobre paz e conflito e equilíbrio emocional e os meus conflitos, né? Porque a gente é convidado nessa pós a trazer a perspectiva da primeira pessoa, a trazer, escolher métodos como a escrita incorporada, que vai justamente integrar a terceira pessoa da ciência, né? Com a primeira pessoa da nossa experiência pessoal, reconhecendo como um saber também, reconhecendo as vozes, as narrativas, os discursos como uma fonte importante de conhecimento. Então, sendo convidada para isso, né, para trazer a minha voz, para trazer a minha experiência empírica, pessoal, e para escolher um tema dentro dos estudos de paz e conflito, eu resolvi falar justamente sobre ela, a maternidade. E num primeiro momento, difícil até de encaixar as peças, mas cada vez foi ficando mais claro o quanto maternidade e paz sim precisam aparecer juntas, precisam ser construídas juntas na sociedade para a gente pensar culturas de paz. E então, o que eu queria, o que eu tenho como intenção com esse primeiro vídeo, e aí convidando a gente para entrar num diálogo, não é trazer, postular novas verdades, não, mas é compartilhar aquilo que eu fiz muito solitariamente na minha escrita acadêmica, porque o processo acadêmico ele é muitas vezes solitário, você fica ali em diálogo com vários livros, várias teorias, vários autores, mas pelo menos eu, né, no meu processo de aprendizagem, preciso muito trocar ideias, preciso muito dialogar. Então,
eu contava para algumas pessoas, mas assim, eu tenho muita vontade de compartilhar tudo que eu aprendi e insights e questionamentos que surgiram a partir dessa escrita, dessa pesquisa, não para concluir e trazer novas verdades, mas para começar movimentos de diálogo. Quero muito que vocês que tenham interesse nesse tema é, entrem em diálogo comigo, me falem como, onde, em que canais esse conteúdo pode ser útil, em que momentos essas perspectivas podem conversar com outras coisas que estejam acontecendo, porque acho que é um tema, enquanto maternidade, que é de um grande interesse público. A gente vê aí quantos canais e quantos podcasts e quantas narrativas nas mídias sociais e nas redes surgindo, é, questionando, desconstruindo, problematizando a maternidade. E o que eu trago aqui são algumas lentes, né, vindas dos estudos de paz e conflito para gente, para ajudar a gente a olhar por diferentes lentes da maternidade e aí sim construir o que, que seria, né, o que, que traria viabilidade de que as mães, em especial, encontrem mais paz no seu dia a dia e contribuam dentro da sua maternagem para essa construção de uma cultura de paz. Então, esse é o convite. Eu vou soltar outros vídeos trazendo partes aí desse trabalho, comentando alguns capítulos e vamos ver no que isso vai dar, com quem que isso conecta e como, e a gente vai construindo junto. Obrigada.